Então agora o que eu vou fazer é entrar na ideia de convergência escatológica, porque uma vez que sabemos as diferentes escatologias e sabemos como elas convergem juntas, nós podemos realmente fazer certas previsões sobre como esta guerra vai progredir. Ok. Então a primeira grande escatologia que eu quero olhar é chamada zoroastrismo. E esta é a primeira escatologia e é uma escatologia do Império Persa. Ok. E esta escatologia é muito simples. No mundo, a verdade e mentira. Ok. A luz e a escuridão. E é nossa responsabilidade como humanos viver pela luz, morrer pela verdade contra a mentira, e no fim dos dias haverá uma batalha final e um dia do julgamento. Ok? Então, luz versus escuridão, e então você tem um dia do julgamento. Ok? Onde o Deus Ahura Mazda vai descer e vai criar um paraíso para todos, ok? Então o que importa é viver uma vida nobre e aguardar o dia do julgamento, onde eventualmente o céu na terra vai se manifestar, ok? E isso é importante porque se você pensar sobre como os iranianos estão lutando esta guerra, os iranianos se recusam a tomar a iniciativa e destruir demais. Ok? Eles se recusam a ser os vilões nesta guerra, porque para eles, na escatologia deles, é importante morrer pela luz, lutar pela verdade. Ok. Agora o zoroastrismo teve um grande impacto na escatologia judaica. Ok. E a escatologia judaica, novamente, eu estou falando apenas da versão mais extrema desta escatologia, ok? E nesta escatologia, a ideia é que os judeus desobedeceram a Deus, ok? Desobediência. E para reparar o mundo, para salvar a si mesmos, para criar o céu na terra, eles precisam se engajar em redenção, ok? Redenção. E redenção é realmente sobre alquimia espiritual. Melhorar a si mesmo como pessoa, ser bom consigo mesmo, ser bom com os outros, amar seu próximo como você amaria a si mesmo. Ok, essa é a ideia mainstream. Mas na versão mais extrema, redenção significa apenas representar o plano de Deus para forçar o retorno do Messias, ok? E este plano é basicamente criar Israel, retornar à diáspora judaica, construir o templo, e isso vai iniciar a guerra de Gog e Magog. E então, quando os judeus estiverem mais ameaçados, o Messias virá para salvá-los de seus inimigos. E isso vai criar algo chamado a Era Messiânica. Ok? Quando Deus governa sobre a terra através de seu Messias que vem da casa de Davi. Ok? Certo. Então, novamente, esta é uma versão simples. Há muitas versões diferentes. Esta é a versão mais simples para nossos propósitos. Ok? Agora, o que é interessante é que esta escatologia judaica iria influenciar os protestantes. Ok? E isso cria um movimento chamado sionismo cristão. Sionismo cristão. Então, o termo técnico para sionismo cristão é chamado dispensacionalismo pré-milenar. Ok? E isso parece muito complicado, mas não é. Tudo o que significa é que Deus tem um plano para como criar o céu na terra. E nós temos o dever de cumprir seu plano seguindo suas instruções. Ok? Certo. Então, o que o sionismo cristão está fazendo é pegar esta escatologia judaica e fazer certas mudanças nela. Ok. Então, por exemplo, a primeira mudança que ele faz é, ok, este plano está bom, mas ao invés de dizer que o Messias judeu é o representante de Deus, o que eles dizem é que não, ele é, na verdade, o representante de Satã. Ok. Então, o Messias, na tradição judaica, se torna o anticristo na tradição sionista cristã. E por que isso é importante? É importante porque, para os cristãos, o Messias deve ser Jesus, ok? Então, o anticristo, o que ele faz é governar sobre o mundo. Ele é muito carismático e ele governa o mundo em Jerusalém. E ele inicia a guerra de Gog e Magog para conquistar o mundo e destruir os judeus.
Neste ponto, Jesus vai retornar para salvar o povo escolhido de Deus, os judeus. E quando Jesus retornar, haverá algo chamado o arrebatamento, onde todos os cristãos vão imediatamente ascender ao céu. Ok, então o arrebatamento. Certo, ok. Então, novamente, o sionismo cristão está trabalhando a partir da escatologia judaica, mas está fazendo algumas mudanças importantes. Ok. Então, outra forma de dizer isso é que no início, sionistas e sionistas cristãos vão trabalhar juntos para alcançar um certo ponto da história. Ok. O que nós chamamos de o projeto do Grande Israel. Mas então eles vão divergir e lutar um contra o outro, ok? Então eles são aliados agora, mas eventualmente vão se virar um contra o outro, certo? Então agora eu vou falar sobre os maçons, porque os maçons, nós vamos falar mais sobre os maçons depois, ok? Os maçons também estão trabalhando dentro do contexto sionista cristão, mas eles estão muito mais focados em como realmente implementar isso. Ok, então o que eles querem fazer é pegar o anticristo e transformá-lo em um sistema. E este sistema nós discutimos no semestre passado, é chamado Pax Judaica. O que é Pax Judaica? Pax Judaica é que Israel controla o mundo através de IA. Ok. Um estado de vigilância de IA. Ok. Ou nas palavras exatas deles, Império Sagrado. Ok. E na Pax Judaica, o Estado terá coisas como a marca da besta. E o que é a marca da besta? É a identidade digital. Ok. E esta identidade digital também vai levar a moeda digital e eles podem realmente colocar um microchip ou um código QR na sua testa e isso será considerado a marca da besta. Ok. E isso tudo faz parte da escatologia sionista cristã. Outra coisa realmente importante sobre os maçons é a ideia de um governo mundial único. Porque lembrem, o anticristo é o líder de um governo mundial único e será baseado em Jerusalém, ok? E então a sede será o Templo de Salomão ou o terceiro templo, certo? Ok. Então estas são as escatologias e então você tem a escatologia islâmica, ok? A escatologia islâmica é uma resposta a todas essas outras escatologias onde eles dizem que quando o sistema for criado, ele será chamado Dajjal. Dajjal é o anticristo, ok? E quando isso acontecer, então Jesus vai retornar para derrotar o anticristo. Ah, ok. Essa é a escatologia islâmica mainstream. Então você tem os xiitas, ok? Os xiitas, lembrem, são os iranianos, onde eles acreditam que não vai ser Jesus, vai ser o 12º Imam Mahdi, que vai liderar os seguidores, ok? A Ummah, ok. Ummah significa apenas comunidade de crentes, os crentes, para a vitória contra o anticristo, o Dajjal, ok. Então vocês podem ver como essas escatologias estão basicamente se alinhando juntas, certo? Os xiitas ou os iranianos. Os islâmicos são o mundo árabe inteiro, certo? Agora, há outras duas escatologias que eu quero olhar. E novamente, eu sei que isso é muito, eu sei que é informação demais. E nós vamos passar por essas escatologias especificamente conforme avançamos, ok? Mas eu só quero apresentar as diferentes escatologias. Outra escatologia que é muito importante é a escatologia católica. E na escatologia católica nós podemos chamar de cidade de Deus, ok? Que é a igreja, que é Jerusalém. E Santo Agostinho fala sobre isso, sobre como a igreja católica é o milênio, é a era messiânica, porque nós representamos Deus e trazemos paz e prosperidade para o mundo. Agora, o que é importante sobre a igreja é que ela se tornou o poder dominante no mundo porque Roma caiu, ok? Então, o Império Romano colapsa.
Mas isso tudo faz parte do plano divino de Deus, porque o Império Romano, Roma era a cidade da terra, ok? De poder, de dinheiro, de riqueza. E o que importa é Jerusalém, a cidade de Deus, de espiritualidade, de divindade. Ok, agora, a cidade de Deus chegou ao fim por causa da ascensão dos protestantes e do Império Anglo-Americano. Então, para a Igreja Católica alcançar sua escatologia e estabelecer novamente a cidade de Deus, o que eles precisam fazer é também ver o Império Anglo-Americano destruído, assim como o Império Romano. Ok, então essa é a escatologia católica. A última escatologia que eu quero discutir é a escatologia ortodoxa. E qual é a escatologia ortodoxa? Os russos, ok? Isso é chamado a profecia da Terceira Roma. Ok, a profecia da Terceira Roma é basicamente que Moscou vai se tornar a Terceira Roma. Ok, a primeira Roma era Roma, a segunda Roma era Constantinopla, a terceira Roma será Moscou. E também, o que é realmente importante apreciar é que não haverá uma quarta Roma. Então, quando Moscou se tornar a terceira Roma, a história termina. Ok, e paz e prosperidade vão vir ao mundo. Ok, então o que isso significa? Significa que a Rússia vai unir o mundo ortodoxo. Ok, então agora, o mundo ortodoxo está dividido em ortodoxa oriental e ortodoxa grega. Ok, e algo que é muito importante que esta profecia diz é que os russos vão derrotar a Turquia em uma guerra e então ter os gregos retornando a Constantinopla, que é a atual Istambul. Ok, isso é o que a profecia diz. E então você olha para todas essas diferentes escatologias. Ok. E novamente, pessoal, isso é a maioria do mundo, certo? Se você realmente olhar para os pontos de convergência, você chega a algumas conclusões surpreendentes. Ok, então vamos olhar para a convergência, certo? Onde elas convergem? Ok, bem, primeiro de tudo, ok, onde elas convergem é que o projeto do Grande Israel será alcançado. Ok, a Pax Judaica será alcançada. É um governo mundial único. Ok, governo mundial único. Essa é uma grande convergência. Se isso for verdade, então outra convergência é que a mesquita de Al-Aqsa vai dar lugar ao terceiro templo. Todas essas escatologias ou dizem isso ou são indiferentes a dizer isso. Ok, elas não são opostas a isso. Certo, então é por isso que eu prevejo que a mesquita de Al-Aqsa será destruída porque eles precisam construir um terceiro templo. Outra coisa na qual elas convergem é a ascensão do antissemitismo. Por quê? Porque isso vai forçar a diáspora judaica, a retornar a Israel. Isso é muito importante para esta escatologia. Ok, certo. Outro ponto de convergência importante é a guerra de Gog e Magog. Nós não sabemos realmente o que isso é, mas esta guerra é suposta ser a guerra final antes do retorno de Deus, antes do fim da história, antes do fim do mundo. Ok, o que esta guerra é, nós não sabemos ainda. Mas outra forma de dizer isso é que esta guerra no Irã vai levar à guerra de Gog e Magog em algum ponto. Ok, o que esta guerra é, nós vamos discutir em outro momento. Outra coisa que é muito importante é que EUA e China não fazem parte desta escatologia. Ok, isso é onde todos concordam. Por alguma razão, os Estados Unidos não vão participar de eventos futuros, nem a China, o que significa que algo vai acontecer com esses dois países que vai fazê-los não serem mais significativos. Ok? E a melhor previsão para os Estados Unidos, então, é guerra civil, certo? Ok, guerra civil, ok? E isso é onde todas essas escatologias convergem. Então, em outras palavras, este evento de guerra está acontecendo para que essas diferentes tradições escatológicas possam alcançar o céu na terra da perspectiva delas, certo? Então, o que isso significa, dada esta convergência?
nós podemos realmente prever certos eventos que vão acontecer nos próximos 2 a 4 anos, ok? Porque todos eles querem que essas coisas aconteçam juntas, certo? Então vamos olhar algumas previsões rápidas, ok? Primeira previsão, claro, é que os EUA vão usar tropas terrestres, porque usar tropas terrestres vai criar um recrutamento nacional obrigatório. E o que um recrutamento nacional obrigatório faz? Ele cria uma guerra civil, certo? Muitos jovens vão se recusar a lutar nesta guerra. E isso vai criar protestos, então a América não vai ter escolha a não ser enviar a Guarda Nacional, e isso vai criar a receita para muito conflito civil na América. Ok. Outra coisa que vai acontecer é que porque você usa tropas terrestres, você vai perder a guerra e então o CENTCOM, que é o militar americano no Oriente Médio, vai então transferir para Israel. Ok. O que está acontecendo nesta guerra é que as economias do GCC estão sendo destruídas e isso faz parte do plano, ok? Porque para Israel alcançar o projeto do Grande Israel, ele precisa absorver o GCC e partes da Turquia e partes do Egito, ok? Então, dizendo isso, o GCC está basicamente acabado. A intenção é colapsar suas economias e torná-las irrelevantes, certo? A terceira coisa que podemos esperar é que a Turquia vai entrar nesta guerra e a Arábia Saudita, na verdade, vai entrar na guerra porque você quer usar esta guerra para enfraquecer a oposição a essas escatologias o máximo possível. Ok, então Turquia e Arábia Saudita vão entrar nesta guerra e vão sofrer tremendamente por causa de sua participação, certo? Novamente, a mesquita de Al-Aqsa será destruída. Ok, e então você tem a ascensão da Pérsia. Ok, a ascensão da Pérsia. Por que isso é importante? Porque você precisa que o mundo islâmico se una contra Israel para o fim dos dias, certo? Então, você não se importa se, na verdade, o Irã vencer esta guerra, porque vencendo esta guerra, o Irã vai ativar sua identidade persa. E isso é importante para a escatologia, porque na guerra de Gog e Magog, pessoas estão interpretando Gog e Magog que vão marchar contra Israel. Eles estão interpretando Gog como sendo Pérsia e Rússia. Ok. Juntos eles vão marchar contra a Pax Judaica. Número 6 é que em Israel você vai alcançar a Pax Judaica e o projeto do Grande Israel. Ok. Então, o projeto do Grande Israel e a Pax Judaica não são a mesma coisa, pessoal. Grande Israel é basicamente o território que os israelitas acreditavam que Deus tinha prometido ao ancestral deles, Abraão. Pax Judaica é um governo mundial único, ok? Baseado em vigilância de IA e a marca da besta. Então, o que vai acontecer é que Israel vai usar esta guerra para expandir seu território. E então, o que vai acontecer é que capital, tecnologia, vai então começar a fluir para Israel para criar a grande Pax Judaica. Então, pense em empresas como Nvidia, Oracle, Microsoft, Google. Bem, elas provavelmente vão se transferir para Israel porque é lá onde o poder vai residir. Ok, então Pax Judaica. Então você vai ter a Rússia vencendo uma guerra na Ucrânia. Ok, e então retornando os gregos a Constantinopla. Basicamente, outra forma de dizer isso é que é possível que os gregos entrem em guerra contra a Turquia e então a Rússia apoia os gregos e retorna os gregos a Istambul. Ok, mas então você fica tipo, espera um minuto, a Turquia é um membro da OTAN. Bem, nós também podemos esperar a destruição da Europa. Ok, o fim da OTAN, basicamente. Então esta guerra na Ucrânia não é apenas sobre a Rússia protegendo suas fronteiras. Esta guerra na Ucrânia também é para alcançar a escatologia ortodoxa, para destruir a Europa, para destruir a OTAN, para que a Rússia possa alcançar a profecia da Terceira Roma. Isso significa a destruição da Europa. Então eu vou discutir a guerra Rússia-Ucrânia mais tarde
conforme avançamos. Ok. Mas o que eu estou tentando mostrar a vocês é que apenas analisando as escatologias mais extremas de diferentes tradições religiosas, você pode então, a partir desta análise, identificar pontos nos quais elas concordam, ok? E nesses pontos, você pode descobrir então como elas vão afetar a geopolítica atual para fazer certas previsões sobre como a guerra vai progredir, sobre como o mundo vai se transformar nos próximos 2 a 4 anos. Ok? Então isso é chamado a lei da convergência escatológica. Ela nos dá uma visão tremenda sobre por que as coisas estão acontecendo da forma que estão. Ok, porque novamente, eu fico dizendo isso, mas puramente de uma perspectiva geopolítica, puramente de uma perspectiva de realpolitik, esta guerra no Irã não faz sentido. Mas se você olhar de uma perspectiva escatológica, então faz perfeito sentido. Ok, alguma pergunta? Sim. Mas eu acho que, se nós olharmos para a guerra entre América e Irã, eu acho que Trump está tentando destruir o Irã da mesma forma que ele destruiu a Venezuela, mas falhou, o que levou o Irã a revidar. Então eu acho que isso também poderia explicar de uma forma política, mas não religiosa. Ok. Certo. Esse é um ótimo ponto que escutem. Há uma explicação que é que Trump é simplesmente burro, ele é arrogante. Eles tiveram muito sucesso na Venezuela. Eles vão para o Irã e acham que é a mesma coisa. E agora estão perdendo. Ok. E por que estão perdendo? Estão apenas entrando em pânico. Ok. Isso é verdade. E se esta explicação for verdade, então o que vai acontecer? O que podemos esperar acontecer é que Trump declara vitória e vai para casa. Ok. É isso que podemos esperar. E se os EUA forem para casa, então você está certo. Ok, então podemos esperar, mas desculpa. A pergunta é, o que acontece nos próximos meses? Certo, o que você precisa entender é isso. Guerra não é tão simples assim. Uma vez que você começa uma guerra, você não consegue terminar a guerra. Certo? Então, deixe-me explicar bem rápido o porquê. Ok. Então, você tem o Irã, e a principal vantagem que o Irã tem sobre os Estados Unidos é que o GCC não consegue se defender, ok? Porque é apenas um deserto e o Irã é uma fortaleza montanhosa. Então, ele pode atirar foguetes, ele pode atirar drones no GCC e o GCC não consegue se defender, ok? Antes, eles achavam que essas bases americanas podiam defender contra o Irã, mas agora você reconhece que essas bases americanas não conseguem se defender também. Ok, certo. Então, a outra coisa que o Irã fez foi fechar o Estreito de Hormuz. Ok? Ele fechou o Estreito de Hormuz. E isso é importante porque o GCC, então, exporta petróleo para a Ásia e recebe comida de volta. Ok. Então, o GCC basicamente requer o Estreito apenas para sobreviver. Ok. Agora, vamos dizer que os EUA, Donald Trump, fica tipo, sabe de uma coisa? Dane-se isso. Esta é uma guerra estúpida. O Oriente Médio é estúpido. Nós vamos para casa. Ok. O que acontece agora? O que acontece é que o Irã diz para o GCC, ei, cara, vocês nos atacaram. Vocês destruíram nossa infraestrutura. Vocês destruíram nossa economia. Vocês têm que pagar uma compensação. Ok, certo. Também, ei, cara, agora nós controlamos o Estreito de Hormuz. Então, se vocês querem usar o estreito, vocês têm que nos pagar um pedágio. Vocês têm que nos pagar uma taxa, certo? Então, todo esse dinheiro do GCC que antes ia para os Estados Unidos para alimentar a economia americana. Agora, para onde vai? Vai para o Irã, certo? Isso é muito dinheiro, cara. Nós estamos falando de trilhões e trilhões de dólares. E o que o Irã vai usar com esse dinheiro? Ele vai usar esse dinheiro para reparar sua economia. Então, em 5, 10 anos, isso vai ser um milagre econômico, onde agora o Irã é capaz de se industrializar muito rápido. E como resultado, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os Estados Unidos,
deixam o Oriente Médio. O Irã se torna a superpotência e controla todo o Oriente Médio agora. E agora? Israel tem armas nucleares. E então, o que vai acontecer é que Israel e Irã vão assinar um tratado de paz, ok? Mas os Estados Unidos não vão estar envolvidos. Os Estados Unidos vão para casa. Não recebem nenhum dinheiro do GCC. O que vai acontecer com a economia americana? Ela vai colapsar. Por quê? Porque toda a economia americana é baseada no mercado de ações, em finanças, em IA, em investimento do GCC, certo? Então a pergunta é, os americanos podem ir para casa? A resposta é não, eles não podem. Porque se eles forem para casa, a economia deles vai colapsar e o povo vai ter uma revolução de qualquer forma. Então você está melhor enviando pessoas para o Irã do que ter o povo na América causando uma revolução, certo? Ok. Então você está certo que é possível que Donald Trump cometeu um erro, mas não importa se foi intencional ou acidental. Você tem o mesmo resultado e, estranhamente, esse resultado que você tem se alinha com essas diferentes escatologias no mundo. Ok? Faz sentido? Ok. Certo. Mais alguma pergunta? Certo. Ok. Então, nós vamos continuar isso na próxima semana, pessoal. Ok.